ao vivo aqui com o Rede Verdade, você está acompanhando aqui uma conversa minha com o deputado Wilson Filho, que está contando tudo aqui no Rede Verdade e vai dizer agora se João está esticando muito essa corda, vai chegar ali no dia 5 de agosto sem senador e sem vice na chapa. Luiz, essa hipótese não existe, né? O governo do estado ele é bem avaliado pelas pessoas, tem avançado muito nas obras e ações, como a gente estava falando agora. Então, quando a gestão acontece, nós temos uma chapa e teremos uma chapa muito forte. Agora, o que está acontecendo nesta eleição é uma ansiedade maior por parte de quem trabalha no meio político, por parte da imprensa, por parte de algumas pessoas, em saber qual será a chapa. É normal, a ansiedade fala muito por nós. O que nós vimos em 2018, em 2014, em 2010, foram as chapas sendo formadas no último mês das convenções. Isso aconteceu. Em 2018, nós tivemos 4 candidatos ao Senado nas 2 chapas principais. 3 destes foram anunciados no último mês das convenções. Isso aconteceu de fato. Não quer dizer que isso acontecerá este ano também, mas nós temos o prazo legal até as convenções para decidir. Não corre o risco de ficar só com as sobras? Não, quando você claro estica muito essa corda? Claro que não. O governador João Azevedo tem uma estratégia muito bem elaborada, tem um grupo muito forte. Semana passada anunciou o apoio político-eleitoral de 6 prefeitos. Essa semana anunciará de outros. Toda semana é isso. As estatísticas mostram que nós temos, a própria imprensa tem levantado isso, nós temos uma gestão com muitas ações e muitas obras, isso é inegável. Nós temos uma organização administrativa muito forte, nós temos a maior base da Assembleia, nós temos o maior número de prefeitos, é uma diferença devastadora, e nós temos, acima de tudo, o motivo de chegar na casa das pessoas, que é o trabalho. O governador João Azevedo, alguém pode colocar defeitos no governador João Azevedo, pode, quem é de oposição vai apontar dedo, vai criar situações, mas uma coisa nunca poderão deixar de reconhecer, é que este governador trabalha e trabalha muito, trabalha demais. Eu ouvi ontem um discurso do governador João Azevedo, até numa situação de descontração, dizendo a Paraíba aprendeu a ser atrevida administrativamente, recebeu o prêmio de melhor educação do Brasil, recebeu a nota 10 do IPEA, como sendo, dentre todas as dificuldades, a gestão no Brasil que mais enfrentou de forma correta, de acordo com a ciência, salvando vidas, o período de pandemia. A Paraíba recebeu uma das melhores notas na questão fiscal. Quando está bem na área fiscal, está bem na área de planejamento. Quando isso acontece, sobra recursos para investir naquilo que as pessoas querem, que é a construção de escolas, construção de creches, construção de obras importantes que mudam a vida das pessoas, como é o Hospital da Mulher em João Pessoa, que é uma coisa que todo mundo já ouviu falar, mas quem está botando em prática é o governador João Azevedo, ou o Hospital de Clínicas em Campina Grande, ou o Centro de Convenções em Campina Grande. São coisas que nós queríamos que já estivessem prontas, mas a pandemia não é culpa de ninguém. A pandemia foi uma coisa que aconteceu e quem conseguiu fazer uma grande gestão sobreviveu a ela, porque existem inúmeros governadores no Brasil que não conseguem e que já desistiram de ser até candidato à reeleição, porque a pandemia foi desastrosa no ponto de vista de saúde pública, mas também foi desastrosa porque pegou gestor ruim de calça curta. O governador João Azevedo tem uma boa gestão, bem organizada, eficiente e sai desse momento de pandemia com a Paraíba batendo recordes nacionalmente. E isso é colocar a Paraíba nas páginas positivas e isso a gente acompanha. Quem tem um grupo, uma administração deste tipo, terá, com certeza, uma chapa muito forte no mesmo nível e na mesma altura da sua gestão. Deputado, de forma muito clara e objetiva, qual é a dificuldade dos republicanos em apoiar Aguinaldo Ribeiro para o Senado da República? Primeiramente, eu não posso falar em nome dos republicanos. Eu sou o mais recente filiado aos republicanos. Os republicanos têm 3 deputados federais, 6 deputados estaduais e tem um leque aí de pessoas e lideranças espalhadas pelo Estado, transformando os republicanos num partido muito grande. E para não ter posições e declarações controversas, quem fala pelo partido é o presidente do Estado, que é o deputado Hugo Mota. Mas o que eu percebo, Luiz... Isso é uma ordem que foi dada no partido. Uma ordem não, foi uma combinação. Vocês acordaram que só quem fala sobre isso... a chapa é o presidente
Hugo Mota. Mas o que eu percebo é que qualquer partido ou qualquer liderança política só pode anunciar o apoio a alguém se esse alguém anunciar que é candidato. Às vezes o que pode faltar a Aguinaldo é dizer que é. Até hoje nunca disse, até hoje nunca agiu como candidato. Pode ser que comece a agir. Eu tenho certeza que tem um grupo por trás dele que é muito forte. Mas a política, ela tem uma cronologia basilar e necessária. Só se tem apoio quem diz que é candidato. Isso faria vocês pensarem em deixar Efraim Filho? Não coloco dessa forma. O que eu coloco é que muita gente questiona a posição dos republicanos. Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Cada partido tem a sua autonomia, mas os republicanos tomam as suas decisões a partir das opções que tem. E Aguinaldo até hoje não se colocou como candidato, não pode ser nenhuma opção nesse aspecto. Tá, a gente está falando de Brasília, do deputado Aguinaldo Ribeiro. Napoleão de Castro faz tempo que não aparece aqui no Rede Verdade. Tem Napoleão hoje, né? Trazendo as notícias de Brasília. Vamos com o Napoleão lá de Brasília, rapidinho, para a gente poder aqui ver quais são as informações da capital federal. Napoleão, muito boa tarde. Luiz, muito boa tarde ao nosso telespectador, cumprimentar os companheiros da nossa equipe Arapuã, aí nos estúdios, nesta terça-feira de notícias. A equipe do Rede Verdade voltando aqui do Congresso Nacional para levar os detalhes de hoje nos bastidores políticos na capital brasileira. Olha, Luiz, nós temos a divulgação na manhã desta terça-feira dos números do Orçamento da República para 2023. Os números da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, foram divulgadas há pouco na proposta entregue pelo governo aqui no Congresso Nacional. Você vai conhecer agora os números da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. O projeto de lei orçamentária encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional apresenta as metas e prioridades para as despesas públicas do ano que vem e estima os parâmetros da economia para elaborar a lei orçamentária anual. A previsão é de 1.711 bilhões de reais. É o teto de gastos do Poder Executivo para 2023. 351 bilhões corresponde ao déficit nos regimes de previdência, ou quase 3,4% do PIB. 337 bilhões serão gastos com renúncias tributárias, o equivalente a 16,2% da arrecadação. 65 bilhões é a meta do déficit primário para o governo central, o que equivale a 0,63% do PIB. Ainda 9 bilhões de reais em alocação mínima para investimentos em andamento nas obras no país pelo governo federal. 389 milhões serão gastos a mais pelo governo para cada real de aumento com o salário mínimo. R$ 1.294 é o valor estimado do salário mínimo com base na correção da inflação, projetada em 6,7% pelo INPC em 2022. 10% é a previsão da taxa de juros básica da Selic para 2023 e ainda 3,3% é a previsão da inflação pelo IPCA no ano que vem, que está abaixo da estimativa do mercado de 3,8%. E, por último, 2,5% é a previsão do crescimento real do PIB no ano que vem, que está acima da expectativa de mercado, que é de 1,3%. A Lei de Diretriz Orçamentária, Luiz, que será apreciada até julho pelo Congresso Nacional. E depois o próprio orçamento no final do ano, novembro, dezembro, que será votado e aprovado aqui pelo Congresso. Câmara, que já teve na manhã de hoje sessões nas comissões permanentes, as 25 comissões, e tem agora à tarde sessão no seu plenário. Teremos também sessão do Congresso Nacional, analisando vários vetos presidenciais por parte dos congressistas. Lembrando que o Senado vai estar também apreciando nomes indicados pelo governo federal para cargos junto ao próprio governo que dependem da aprovação no Senado da República. São as informações desta terça-feira de notícias do Congresso Nacional. Napoleão de Castro para o Rede Verdade.
Ok, Napoleão, muito obrigado. R$ 1.294 a previsão do salário mínimo, era pelo menos uns 3 mil a mais, ainda não chegava na média que deveria ser. Deputado, tempo estouradíssimo, duas perguntas rápidas. Efraim Filho, que vocês estão defendendo para o Senado, está lá no palanque de Bolsonaro. Vocês conseguem fazer esse casamento? 2. Você é relator do LDO aqui do Estado. Tem proposta de reajuste para os servidores? Bem, hoje nós estamos debatendo, estamos em processo de debate da LDO. Eu assumi a relatoria ao lado do presidente e deputado Branco Mendes, da Comissão de Orçamento, e na quarta-feira que vem iremos fazer uma audiência pública com todos os poderes, e nossa ideia, nosso interesse é autorizar para a realização de concursos públicos, permitir que os duodécimos possam ser acrescidos de IPCA, fazer com que as bases sejam postas para que o orçamento chegue no segundo semestre com condições de investir ainda mais recursos nas áreas determinadas. Essa é a decisão do governador João Azevedo e nós iremos caminhar nessa linha. Rapidinho, sobre Efraim, Luiz, é ele que deve responder a posição nacional que ele atua, a posição estadual que ele atua. Eu acho que cabe a ele esse tipo de resposta, até porque ele tem um mandato, é autônomo e tem aí sua independência. Deputado Wilson Filho, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no Rede Verdade. Obrigado, Luiz. Tenho certeza que se o tempo não tivesse estourado, a gente ia falar sobre vários outros assuntos. A vocês que estão em casa, meus cumprimentos, meu agradecimento pela gentileza, pela paciência e pela audiência. Muito obrigado. Tá aí, a você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.